Salmos 3, dos versos 3 ao 5, a palavra de Deus diz: Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Sabem, meus irmãos, a autoria deste salmo é atribuída ao rei Davi no período em que ele fugia de seu filho Absalão, que queria matá-lo. Sim, a Bíblia menciona o rei Davi como um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê tudo o que já passamos ou estamos sujeitos a passar. Davi foi desprezado pelo pai por ser o caçula e ser o mais fraco dos seus irmãos, e não ter um grande porte. Davi fugiu da morte por várias vezes. Davi cometeu pecados que trouxeram grandes consequências para sua vida e para sua casa. Davi enfrentou batalhas e mais batalhas com seu exército. A sua vida foi intensa, conturbada, porém vitoriosa. A receita de Davi era simples: um coração cheio de temor a Deus. Davi tinha no Deus de Israel o seu refúgio, a sua fortaleza, como ele menciona em seus salmos. Mas além disso, uma característica que me chama a atenção neste grande homem de Deus, que sofreu tanto ou mais do que eu e você, é que ele acreditava, ele tinha convicção do poder de Deus. Deus sempre foi, em todas as ocasiões de aflição de Davi, o seu socorro bem presente. Davi nunca teve um plano B. Ele se prostrava diante de Deus, clamava por socorro e tinha convicção de que podia descansar. No salmo que nós lemos, diz: Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Você consegue se imaginar sendo perseguido por alguém que quer lhe matar, e você deita e dorme tranquilo e depois acorda, porque sabe que o Senhor está te protegendo? A pergunta para mim e para você é: como nós temos agido diante das nossas batalhas? Qual tem sido o nosso refúgio? Será que nós temos buscado planos B, C ou D? Davi aprendeu a esperar o socorro do alto e descansar em Deus. Sabe, que eu e você possamos aprender a confiar, assim como Davi, exclusivamente em Deus. Pense sobre isso. Segunda palavra. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Sabem, meus irmãos, este texto no Evangelho de Mateus nos traz algumas lições valiosas e extremamente importantes, se é que queremos entrar mesmo no reino do céu. Sabe, é muito comum vermos disputas entre irmãos da fé por conta de trabalhos em igrejas ou ministérios. No mundo corporativo, isso seria louvável e desejável, porém, no reino do céu, os valores são outros. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Jesus sabia como agiríamos nos dias de hoje e por isso nos deixou a sua palavra a fim de nos instruir, assim como fez com seus discípulos nessa passagem. Sabe, quando nós somos proativos no mundo corporativo, por exemplo, esperamos reconhecimento e elogios, fazemos motivados a mostrar para alguém o que estamos fazendo. No reino do céu, quando fazemos esperando por isso, nos frustramos, porque as coisas não funcionam assim. E quando disputamos com alguém, aí verdadeiramente nós não entendemos que os menores é que são os maiores no reino de Deus. E é isso que Jesus tenta mostrar nessa passagem. Quando Jesus é indagado pelos seus discípulos sobre o assunto, ele coloca meio a eles uma criança e diz: Ei, se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais a essas crianças, nunca entrarão no reino do céu. Sabe, vale lembrar que na cultura grega, na cultura judaica, as crianças não recebiam o valor devido, mas no reino de Deus, elas não apenas são acolhidas, mas também são tratadas como um modelo para aqueles que desejam entrar. Sabe, então vamos pensar um pouco nas características das crianças.
Brevemente, algumas que poderão ser úteis na nossa caminhada. A primeira que vejo é a coragem. As crianças não têm medo, geralmente elas se lançam naquilo que acreditam. São destemidas. Uma segunda característica importante, penso, ser a pureza. As crianças são puras, são confiáveis e amorosas. São facilmente moldadas por aqueles que as dirigem. E a terceira eu poderia citar a humildade, que é algo marcante nas crianças. E a necessidade natural que as crianças têm de crescer. E essa necessidade natural de crescer seja também inspiração para nós no crescimento na fé em Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos refletir sobre isso e buscarmos ser mais parecidos com as crianças. Pense sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa sem resposta. Obrigado pelo Teu amado Espírito Santo que habita em cada um de nós e que nos revela, Pai, a Tua vontade e a Tua direção. Somos tão gratos a Ti, Pai, pela respiração, pelo fôlego e por todas as coisas. Nos colocamos diante de Ti neste tempo, Pai, pedindo mesmo que o Senhor fale ao nosso coração. Quando ouvimos esta palavra, Pai, onde o Senhor Jesus demonstra de maneira clara como devemos agir se queremos entrar no reino do céu, precisamos ser parecidos como as crianças. Pai, ensina-nos, traga ao nosso coração a pureza da criança, Pai. Traga ao nosso coração a humildade, Pai, que nós possamos exercitar e que isso possa ser uma verdade no nosso coração, Pai. Que assim como as crianças necessitam do crescimento, que assim possamos ser também necessitados do crescimento espiritual, do crescimento na fé em Jesus Cristo. Deus, nós pedimos para que haja mesmo essa transformação no nosso caráter, Pai. Que não seja apenas de palavras, mas de atitudes práticas, de amor e de experiência real contigo. Ó Senhor, Tua palavra diz que não é o que entra em nossa boca que contamina, mas o que sai dela. Esse é um dos maiores desafios que encontramos na nossa caminhada cristã. Não nos deixe proferir palavras que não sejam limpas, puras, edificantes e enaltecedoras. E desse modo, criar empecilhos, Pai, para a Tua obra em nossa vida. Ajuda-nos a sempre dizer palavras de amor, de vida, de encorajamento. Que nossas palavras possam representar Seu amor e propósito para a vida dos outros. Ajude-me, Senhor, a nunca pronunciar palavras que tragam destruição a mim ou a qualquer outra pessoa. Ajuda-nos a jamais esquecer que Seu perdão nos libertou de tal maneira que podemos perdoar outras pessoas e libertá-las da nossa condenação. Ajuda-nos a nunca julgar e condenar pessoas, deixando de perdoá-las. Não queremos sofrer a enfermidade emocional causada por impedir o perdão. Queremos conhecer a liberdade que desponta quando perdoamos os outros. Diga-nos onde nós cedemos, Senhor, ao inimigo e nós comprometemos a nossa obediência ao Senhor para que possamos mudar e fazer a coisa certa. Oh, Senhor, não queremos ser apenas cristãos de discursos, de teoria. Queremos viver o cristianismo na prática. Obrigado, Senhor, porque nunca nos entregará ao inimigo. Pai, nos ajude a pensar em coisas boas e verdadeiras. Pai, nos ajude a ter pensamentos de amor e não de inveja, de raiva ou ódio. Ajude a pensar em coisas boas e dignas de louvor e não permita que pensamentos negativos saturem nossa mente e nos causem confusão. Controla, Senhor, a nossa mente em todo o tempo. Dirija a nossa vida e o nosso futuro de acordo com a Tua santa vontade. Tu sabes o que é melhor e sempre fará o melhor. O Senhor é um Deus que sonda o nosso coração. O Senhor é um Deus que conhece cada um dos nossos pensamentos. Aleluia. Louvamos o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos por tão grande amor. Mesmo nós não sendo merecedores desse amor, o Senhor escolheu nos amar e escolheu estar perto de cada um de nós, sondando o nosso coração, ouvindo e vendo os nossos pensamentos, estando tão próximo, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Ó Deus, pedimos perdão muitas vezes por pensamentos que não Te agradam, pedimos perdão muitas vezes por julgamentos que fazemos. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar os nossos pensamentos e o nosso coração diante do Teu altar,
pedindo que o teu amado Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos governar, Pai, porque somos seus filhos amados, porque reconhecemos o seu senhorio. Ó Deus bendito de Israel, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Livra-nos, Pai, dos pensamentos maliciosos. Sonda a nossa mente e o nosso coração mesmo, Pai, e tira todo e qualquer pensamento que não te agrada. Te damos toda a liberdade porque és o nosso Senhor. Ó Deus bendito, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo neste tempo. Que estas cabeças, esses corações, Pai, sejam moldados, guiados e dirigidos pelo Teu amado Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que nós possamos aprender, Pai, a confiar em Ti, a descansar em Ti, a esperar somente em Ti. Diante das lutas, das batalhas, das aflições, que nós possamos ser assim como o rei Davi e declarar, Pai, que buscamos sim o socorro no Senhor, que buscamos sim a justiça no Senhor e que buscamos, portanto, e esperamos confiantes de que o Senhor cuida de nós e tem todo o domínio em suas mãos. Pai, aumenta a nossa fé e que nós possamos ser homens e mulheres mais firmes nas nossas convicções junto ao Senhor. Deus, que o nosso coração possa ser um coração inclinado, um coração mesmo rendido, prostrado à Tua presença. Que esta palavra seja mesmo uma semente boa que produza 30, 70, 100 por um, Pai. Que esta semente encontre nesses corações uma terra boa e produtiva, preparada mesmo para semear. Ó Deus poderoso, que possamos buscar mesmo Te ver, Te encontrar, e quando vivermos esta oportunidade, Senhor, que sejamos moldados pelo Teu caráter, que a generosidade, a bondade, o amor, Pai, por Ti, seja o mais profundo do nosso coração. Que possamos, Pai, abrir mão dos bens materiais nessa terra, entendendo que os nossos tesouros, Pai, são tesouros espirituais, porque não somos daqui, Pai. Somos peregrinos nesta terra. A nossa pátria, Pai, é no reino com o Senhor, Pai, é na vida eterna. E, Pai, que o nosso coração possa compreender isso, e que o nosso coração possa se alegrar no Senhor, Pai, porque entendemos que não há nada melhor do que a salvação em Cristo Jesus. E pelo fato extraordinário de termos sido escolhidos por Ti, ó Senhor, ainda que não fôssemos merecedores, o Senhor nos agraciou, Pai, com o Teu perdão, com a Tua salvação. Nós queremos Te louvar, Pai, Te exaltar neste tempo. Que hoje o nosso coração não tenha nenhuma dúvida e escolha viver com o Senhor, Pai, viver para o Senhor e viver no Senhor. Deus, o Senhor é amor. Nós não podemos dizer que nós Te amamos, nós não podemos dizer que somos Seus filhos se não temos amor em nós. Por isso, Pai, nós decidimos que devemos e precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E, Senhor, é um desafio, mas perfeitamente possível quando olhamos para o Seu amor, quando olhamos para a Sua entrega naquela cruz através do Seu Filho amado Jesus. Pai, a cruz deve nos inspirar a amar, a cruz deve nos inspirar a perdoar, a produzir algo novo no nosso coração. E essa é minha oração hoje para mim e para cada irmão e cada irmã que ora comigo neste tempo, Pai, que ao olharmos para a cruz de Jesus, algo novo possa ser produzido aqui no nosso coração, Pai. O Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia em nós. Pai, eu oro para que este seja mesmo um tempo de transformação nessas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa frutificar em cada um de nós neste tempo. E quando a correção do alto, a correção do Senhor vier sobre nós, Pai, que possamos entender que o Senhor nos ama e por isso o Senhor nos corrige. Que possamos aceitar, Pai, e receber com alegria a correção do alto. E que com a Sua correção, Pai, nós possamos entender que podemos vencer o pecado. Pai, nós queremos pedir que o Teu amado Espírito Santo, o único, Pai, capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo, seja sobre nós, Pai. A minha oração hoje, Pai, é para que esses irmãos e irmãs, Pai, que têm enfrentado, Pai, o pecado e têm tido a Tua direção,